E aí galera, estamos aqui mais uma vez para falar sobre um bicho muito interessante que são as caranguejeiras. Então se você quer saber sobre esse bicho, não saia daí. Essa caranguejeira que a gente tem aqui hoje, ela pertence ao gênero Lasiodora. Lasiodora é um gênero de caranguejeiras, ou de tarântulas, que foi descrito pela primeira vez no ano de 1850 pelo aracnologista e entomologista alemão Ludwig Kahl. O gênero Lasiodora é um gênero que os seus indivíduos são grandes, podendo chegar aí aos 25 centímetros de comprimento, contando, é claro, já com todo o seu tamanho com suas pernas. Muitas pessoas confundem as aranhas falando que aranhas são insetos, mas aranhas não são insetos, as aranhas são aracnídeos e eu vou rapidamente mostrar para vocês qual é a diferença desses dois grupos, aracnídeos e insetos. Os aracnídeos, como as aranhas, têm um corpo dividido entre cefalotórax e abdômen. O cefalotórax é a junção da cabeça com o tórax, é lá que nós encontramos os olhos, os 4 pares de pernas totalizam 8 pernas, temos também os pedipalpos que ficam à frente do corpo desses animais que auxiliam eles na sua alimentação. Também temos as quelíceras, que ficam mais na parte ventral desses animais, onde na ponta deles temos 2 estruturas que fazem a inoculação nas presas da toxina das caranguejeiras, e no abdômen nós temos as fiandeiras, que ficam na ponta delas, que são responsáveis pela formação de suas teias, e também é no abdômen que nós temos os pelos urticantes, que são os pelos bem pequenos, que tem a pigmentação bem escura nesse gênero Lasiodora. Já nos insetos, seu corpo é dividido entre cabeça, tórax e abdômen. É na cabeça que nós temos os 2 pares de olhos, os 2 pares de antenas e também temos o aparelho bucal, que pode ser lambedor, sugador ou mordedor, vai depender aí de qual ordem esses insetos estão dentro. No tórax nós temos aí as asas e temos também os 3 pares de pernas que totalizam 6. E no abdômen, se por exemplo for um abelha, nós temos aí a presença do ferrão, que é sua estrutura de defesa. Então, concluindo, os aracnídeos têm um corpo dividido em 2 partes, cefalotórax e abdômen. E insetos têm um corpo dividido entre cabeça, tórax e abdômen, beleza? As aranhas caranguejeiras estão dentro de um grupo de aranhas chamadas de megalomorfes. Os indivíduos desse grupo, eles têm uma característica muito marcante, onde o movimento das suas quelíceras é um movimento vertical, ou seja, quando a aranha ela vai atacar a sua presa, o movimento que as suas quelíceras fazem é esse movimento, de cima para baixo. Assim ela consegue injetar a sua peçonha dentro da presa. 99% das espécies de aranhas existentes possuem toxinas, até mesmo a simples papa-mosca, assim como a caranguejeira. A papa-mosca e a caranguejeira, por exemplo, possuem toxina, mas essa toxina ela só serve para matar as suas presas, ou seja, para se alimentar. Essas 2 aranhas citadas, mesmo que possuam toxina pequena, ela não oferece risco para nós seres humanos. As aranhas, no geral, estão divididas em famílias. Cada família possui características que diferenciam uma família de outra família de aranhas. Principalmente uma característica muito marcante é a quantidade de olhos. Existem aranhas que possuem 8 olhos, mas também existem aranhas que possuem 6, 4, 2 ou até mesmo nenhum olho. É isso mesmo, existem espécies de aranhas, principalmente de cavernas, que são totalmente cegas. Cientistas descobriram recentemente uma espécie de aranha na caverna do Laos, na Ásia, que são totalmente cegas. Essa espécie de aranha completamente cega, que foi descoberta pelos cientistas, foi batizada pelo nome Sinopoda scurion. A ausência de seus olhos é uma adaptação pela escuridão total da caverna. Além de ser completamente cega, essa aranha também ela não possui pigmento algum, ou seja, ela não possui coloração. As aranhas caranguejeiras são animais que possuem hábitos principalmente noturnos. É nas horas mais vagas da noite que esses animais eles estão por aí à procura das suas presas. Ela não pode contar muito com sua visão, porque ela não é muito boa, mas ela conta sim com pelos super especiais que detectam as suas presas pelas vibrações feitas no solo. E quando essa presa está bem perto dela, ela faz um ataque com muita precisão e assim consegue com sucesso se alimentar. Muitas pessoas têm muito medo de aranhas. Eu sempre falo que a gente não precisa ter medo dos animais, mas sim o respeito. Mas tem muitas pessoas que mesmo assim chegam até a chorar
de tanto medo ao verem, por exemplo, aranhas caranguejeiras. O seu tamanho, né, assusta as pessoas. Existem pessoas que realmente têm medo mesmo de aranhas. Mas as aranhas caranguejeiras e outros tipos de aranhas são totalmente inofensivas. São animais que fazem parte da cadeia alimentar e não merecem ser mortos só porque são desse tamanho, só porque você tem medo. Mesmo que você tenha medo, segue seu caminho. Ela também vai seguir o dela. Ela não tem interesse nenhum em te atacar, porque ela tem as suas próprias presas. O ser humano não está na alimentação das aranhas. Então, não mate as aranhas, porque elas têm o seu papel na cadeia alimentar. Ela é muito importante, tanto para ser predada como para predar seus alimentos. Então, fica aí essa dica, não matem as aranhas, porque elas são muito importantes sempre para a natureza, assim como nós também somos. As caranguejeiras são as maiores aranhas que existem, compreendendo cerca de 900 espécies, sendo dessas 900, 300 brasileiras e que se dividem em 11 famílias, das quais 10 vivem na Amazônia. Mas é na família Theraphosidae que podemos encontrar a maior aranha do mundo, a Theraphosa bondi, a famosa aranha Golias comedora de pássaros. A dor causada pela picada se deve à perfuração da pele pelas quelíceras, ao baixo pH do veneno e às toxinas presentes nele, além das enzimas e adenosina trifosfato, que é esse último o que potencializa o veneno, segundo pesquisas recentes no exterior. Da mesma forma que as outras aranhas da família Theraphosidae, a caranguejeira também é conhecida como tarântula, principalmente na cultura popular. Apesar de o Brasil possuir a maior diversidade de espécies de caranguejeiras do mundo, não há registro de acidentes humanos graves. De acordo com os registros do Instituto Vital Brasil, é comum as pessoas confundirem picadas de outros artrópodes com as das aranhas. Muitas vezes o paciente não viu o que o mordeu e atribui os sintomas a picadas de caranguejeiras, mas estudos realizados por pesquisadores dessa instituição revelam que essas aranhas eram responsáveis por apenas 1% do total de araneísmos. Vale lembrar que a maioria dos acidentes com as caranguejeiras ocorrem porque a pessoa tentou pegar o animal. Uma vítima de picada de caranguejeira pode sentir dor local, moderada ou até mesmo severa, coceira, inchaço, vermelhidão, ardência e até mesmo câimbras, dependendo da situação. Apesar de não ser letal, a picada de uma caranguejeira traz experiências bem desagradáveis. Antes de desferir uma picada, as caranguejeiras usam uma arma bem mais eficiente no sentido de afastar um possível agressor, as suas cerdas urticantes. Uma caranguejeira, ao sentir-se ameaçada, esfrega suas pernas traseiras no abdômen, liberando esses pelinhos que podem atingir os olhos e também entrar nas vias respiratórias do indivíduo que resolve manuseá-las ou atacá-las. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar, comentar e principalmente se inscrever no canal. Compartilhe com seus amigos e familiares. Então é isso, eu deixo com vocês o meu abraço e até o próximo vídeo. Valeu!